versículo 14, por favor. A Bíblia Sagrada fala bem assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema de hoje é quando o céu responde à terra. É interessante porque a Bíblia Sagrada nos fala que em determinado momento Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão, e eu te darei a chave do reino dos céus e da terra, e tudo que tu ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que tu desligar aqui na terra será desligado no céu. Preste bem atenção, e essa palavra ela é rema porque, se você notar, a Bíblia Sagrada deixa bem claro que essa resposta de Deus, essa bênção de Deus, a vida de Pedro, ela tem um significado, ela tem um porquê, ela é advinda de uma resposta do próprio Pedro, quando Jesus pergunta e ele responde. E a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a resposta de Pedro não era fruto de um achismo, era fruto de algo que ele acreditava profundamente, que estava dentro do seu coração. Entender que Deus restaura, ou que Deus abençoa, ou que os céus respondem, é extremamente importante. Entender quando que o céu responde à terra. Olha para a pessoa e diga assim: o céu responde à terra quando a igreja se posiciona. Olha bem, os céus respondem à terra quando a igreja se posiciona. Não é tradição, não é frequência, não é vir aqui. Não é o tradicionalismo de alguém que diz: eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, é um posicionamento espiritual de alguém que dentro do seu coração escolheu ser a igreja do Senhor, escolheu entender a mensagem por trás do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E entendendo essa mensagem, você aplica ela e faz com que os céus se manifestem através da sua vida. Quando isso acontece, quando o povo, e ele não diz quando o mundo, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo qual posicionamento. Hoje nós vivemos no meio de pessoas orgulhosas, arrogantes, prepotentes, inclusive dentro da igreja. Pessoas que não aceitam nada, não aceitam ninguém, não entenderam o seu chamado. Nós não estamos aqui para disciplinar as pessoas, nós estamos aqui para amá-las, para fazê-las pertencer, mas como se sentir pertencente a um lugar onde as pessoas que estão na sua volta vivem bafrejando, cheio de arrogância, de orgulho. O Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, segundo se arrepender, aleluia, buscar a minha face, então eu ouvirei. Meu irmão, Deus e os céus estão abertos sobre essa igreja para ouvir a tua súplica. Não, Deus não está sentado no seu trono para te julgar. Deus está sentado no seu trono para te abençoar. Mas tudo que Deus precisa é de uma igreja que seja disposta a se humilhar. O posicionamento, ele não começa dizendo fazer isso ou fazer aquilo. Ele disse se humilhar, porque os humilhados as pessoas não entendem, irmãos.
As pessoas não entendem quando você transforma o mundo na sua volta, tu não precisa ser arrogante, muito menos orgulhoso. Quando tu é uma pessoa humilde, tu entendeu o coração do Cristo ressurreto que te ensina, dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu. Aí você pensa: Deus tem um milagre para mim nesse culto, Deus tem um milagre para mim, o pastor vai impor as mãos, e o Senhor não diz isso. Jesus disse: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. 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 Meu irmão, quando a igreja se posiciona, se levanta quinta-feira, eu fui atacado por espírito de morte aqui, irmãos. Principados e potestades por todos os lados. Eu podia ver a briga do inferno. Eu pude ver o mundo espiritual. Foi algo tremendo, porque o inimigo tentou contra a minha própria vida. Meu irmão, eu senti o meu coração saltando de dentro de mim, juro por vocês, diante de Deus. E o Senhor olha para mim, e o Espírito de Deus diz para mim: ora, me busca. Porque o inferno está se levantando, porque tem duas pessoas aqui que são muito amadas por mim. E hoje eu estou fazendo na vida delas uma mudança. Aleluia. A igreja que faz o céu responder é uma igreja que se posiciona. Um culto, ele só é culto quando existe mudança daquele que escuta. E a mudança, ela não acontece por você achar que você sabe de tudo, não. A mudança acontece quando você, com toda a humildade, diz: Senhor, faz de mim um vaso novo. Senhor, eu estou cheio de problemas, estou cheio de dificuldades. Senhor, meu Deus, eu não consigo dar um passo se a tua presença não for comigo. Se humilhar é você reconhecer que você é humano, cheio de limitações, mas Deus pode todas as coisas e Ele é quem vai te fortalecer a passar as adversidades da tua vida. É o Deus que te escolheu ainda no ventre da tua mãe. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. Meu irmão, um culto não é tradição, um culto não é frequência. Sabe, não é um ritual. Não. O culto é posicionamento. Quando eu digo, eu pertenço. Oh, aleluia! Eu pertenço. Então você se posiciona. Quando você diz eu pertenço, você se posiciona. E quando você se posiciona, você se humilha, porque você diz: Senhor, eu pertenço a Ti, Senhor meu Deus, e com todo o meu coração, eu rasgo meu coração dizendo que eu tenho feito pouco ou quase nada, eu preciso melhorar diante de Ti. Então você se humilha. Mas não só se humilha, você vem aqui e você ora. Você diz: Senhor, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser alguém que vai mudar a história daqueles que estão na minha volta. Eu quero que o céu responda: Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O problema não começa de fora, ele começa de dentro. Quando eu olho para dentro e digo: não é fulano de tal, mas eu preciso. Eu preciso, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Quem precisa, quem precisa.
Quem precisa fazer algo? Quem precisa de se posicionar? Porque o céu responde a uma igreja que se posiciona, a pessoas que pertencem, que se dizem: eu pertenço, eu sou igreja. Quando as pessoas que aqui estão entendem, esses dias eu estava conversando com o irmão, e aí existem esses questionamentos, e a gente sabe do questionamento da parte do grego, que acha que o ser humano é um ser fragmentado e somos uma composição de tantos órgãos que fazem parte de nós. Acreditamos que o pensamento está no cérebro simplesmente, e aí o questionamento de muitos cristãos é: por que Deus, quando fala, ele fala do coração? Porque o coração é o centro que bombeia a vida para todos os órgãos do corpo. E nós precisamos entender, como um judeu, que nós não somos um ser fragmentado. Nós somos um ser único. E um precisa do outro. Para que a gente possa vencer essa igreja. Isso aqui não é igreja de Kleber, não é igreja de fulano. Nós somos a igreja do Senhor. E uma igreja assim, povo que se sente pertencer, ela não é uma igreja que faz os céus responder. O Senhor responde quando a igreja, que somos nós, se posiciona dizendo: eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, eu preciso buscar a tua face, Senhor, porque eu quero ser ouvido. Então você será ouvido. E ele diz: buscar-me-eis, e me encontrareis. Quando me buscares, oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando ele fala coração, ele diz: tudo que há em mim bendiz ao Senhor. Todo ser que louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Alguém comigo aqui para dar glória a Deus? Nós precisamos, irmãos, de pessoas que sejam elo de ligação entre os outros. E não existe ligação sem algo chamado amor incondicional. Aleluia. Nós precisamos voltar a querer andar juntos, a querer estar juntos, a se sentir pertencente com amor, não com arrogância, mas com amor no jeito de falar, no jeito de se pronunciar, porque é essa igreja que será ouvida por Deus. E eu declaro que a Igreja Catedral Gravataí será ouvida por Deus. Porque Deus vai levantar um exército de pessoas posicionadas no nosso meio. Pessoas pertencentes não a Kleber, não a fulano, não a ciclano, mas a Jesus Cristo, reunidas no mesmo lugar, com uma resposta como a de Pedro dizendo: tu és Messias, o Filho de Deus, bem-aventurado é tu. E aí o Senhor olha para ele e diz: bem-aventurado é tu, Simão Pedro, que não foi minha carne, nem o sangue te revelou, mas foi meu Pai. Deus fará e levantará pessoas de relacionamento aqui nesse lugar. E é esse relacionamento que nos ligará com tamanha força que as portas do inferno não irão prevalecer. E se o diabo tentar contra você, ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque ele vai esbarrar em mim, porque eu estarei orando por você. E se ele tentar contra a minha vida, ele não vai conseguir, saber por quê? Porque ele vai esbarrar em você, porque eu não estou sozinho, eu pertenço a uma igreja ligada na cabeça que é Deus. Se você dessa igreja, dá um glória, pelo amor de Deus. Aleluia! Igreja não é um amontoado de pessoas, são pessoas posicionadas. Pessoas que entenderam que aqui ninguém é melhor do que ninguém aqui. Pode o pé ser melhor do que o braço,
pode o pé ser melhor do que as mãos, pode o pé ser melhor do que qualquer parte, toda parte do corpo é importante, e nós precisamos ter um coração que ligue todo o corpo, que Deus transforme o coração da liderança dessa igreja, e que ela possa poder confiar vida a todos os integrantes. Eu profetizo, Deus vai levantar uma liderança que vai poupar vida para todas as partes do corpo, e quando alguém pensar em cair, Deus vai levantar, porque nós vamos poupar vida. Quando Deus fala de coração, Ele fala, é aquele que produz e bombeia a vida. Um verdadeiro cristão tem o altar restaurado. Uma verdadeira igreja tem o altar restaurado. O altar é o coração da igreja. Mas escute isso. Quando você vai para o livro de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver um homem chamado Elias. Olha isso. Deus quer começar a responder essa igreja. Mas antes de fogo cair, Ele precisa alinhar o altar. Diga, antes do fogo cair, o altar precisa estar alinhado. Quando a Bíblia fala de altar, ela não está falando desse lugar simplesmente. Ela está falando daqueles que são responsáveis para trazer vida para toda a igreja. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Elias não pediu fogo primeiro. Não. A Bíblia Sagrada fala que a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Foi colocar as pedras no lugar onde deveriam ser colocadas. Meu irmão, você precisa colocar as pedras no lugar onde precisam ser colocadas no teu coração. Ajeitar a lenha. E entender que não basta a lenha estar bem. É preciso do sacrifício. E o sacrifício é você. Olha para a pessoa que está do céu e diga assim, você é o sacrifício. Está preparado? Ser o sacrifício é poder fazer a oração do Pai Nosso e dizer que seja feita. Que seja feita a tua vontade. Para mim, irmão, essa oração é uma oração muito difícil de ser feita. Porque muitas vezes no altar do Senhor nós queremos que seja feita do nosso jeito, da nossa forma. E às vezes Deus está demonstrando por A mais B que Ele quer fazer do jeito dele. E nós impedimos a vontade de Deus de ser feitas. Por quê, meu irmão? Porque nós temos dentro de nós um controle, queremos ter o controle sobre as nossas vidas e sobre aquilo que nós temos na nossa volta. E a Bíblia Sagrada fala que aquele que acha que ganhou a sua vida, perdeu. Você precisa entender, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo. Você precisa entender quando Paulo fala, rogo-vos, pois irmãos, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O sacrifício é você, de joelhos num culto como esse, orar, buscar a face do Senhor e dizer, Senhor, eu sou leigo, eu não tenho condições de entender, mas eu te peço nesse culto, que seja feita a tua vontade. Sabe como? Assim, na terra. Como? Diga, no céu, Deus não tem problema com... Diga, Deus não tem problema com obediência no céu. Diga, porque todos que habitam os céus fazem a vontade de Deus. Diga, o problema de Deus é quando chega aqui na terra. Diga no olho assim, é quando chega aqui na terra. Diga, sabe por quê? Porque Ele encontra alguém como eu, como você. Agora aponta o dedo, que é tão bom apontar para o outro como você. Diga para ele, você.
É tão bom apontar para o outro, né, irmão? Mas tem 3 dedos apontando para ti, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um apontando para o céu, dizendo, ó, Deus está vendo. Mas a gente gosta. Deus precisa fazer com que essa igreja comece a se posicionar. Se você não notou o que está acontecendo na volta, você não entendeu nada de Bíblia. Se você não percebeu o que está acontecendo na volta, você não entendeu nada que Jesus está voltando. E a pergunta é, até quando tu vai tosquenejar, até quando tu vai ficar parado sem se posicionar? Porque o céu responde a quem se posiciona. Olha bem, a Bíblia Sagrada fala então que Elias chega diante do altar para pedir o quê? Fogo. Olha para o irmão que está falando e diz assim, fogo. Mas eles precisavam de fogo ou de chuva? Estava 3 anos e meio sem chover. E o que Elias pede? Fogo. Aí. Meu irmão, o céu não responde sem sacrifício. Você entender que você, quando Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, que vocês se ofereçam como é poder dobrar o seu joelho e dizer que seja feita a tua vontade. Ah, Senhor, mas eu odeio tanto aquela irmã da igreja. Que seja feita. Mas eu odeio tanto aquele meu irmão sem vergonha, safado, ordinário. Que seja feita a tua vontade. É tão difícil, irmão. É muito mais fácil querer fazer do nosso jeito. É muito mais fácil assumir o controle e às vezes o caminho parece ser um caminho até melhor. É muito mais difícil confiar na vontade de Deus e entender que ela é boa, perfeita e agradável. Porque a gente quer estar no controle das coisas, mas a verdade é que até hoje tu esteve no controle e parece que não está indo muito bem, não é? Parece que não está indo muito bem, não é? Quem sabe hoje é o dia de você entender e fazer como o homem segundo o coração de Deus nos te ensina, dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. Quem sabe hoje não é o dia de tu se entregar, de confiar, de se humilhar, de reconhecer que você tentou até agora de diversas formas e não deu certo. E o Senhor te trouxe para esse culto para mudar a tua história, para que você se posicione, para que você pertença, para que você volte. Não a uma igreja, mas volte o seu coração para Ele. Não é a pastor, não é a Ele. E quando você se volta, você entende, oh glória a Deus. Estar no controle é fácil. A Bíblia fala que Paulo, ele queria estar no controle, mas em determinado momento ele entendeu que a vida dele era para servir ao Senhor. E em determinado momento ele sobe até um lugar e as pessoas prendem ele. E olha bem para mim, se ele quisesse assumir o controle sem cumprir a vontade de Deus, ele poderia ter dito no momento que prenderam ele, ei, pare o que vocês estão fazendo agora, porque eu sou cidadão romano, e nada eles poderiam fazer contra ele. Nada! Se ele amasse a sua própria vida, mas sabe o que ele faz? Ele dobra os seus joelhos e diz para Deus que seja feita a tua vontade. E às vezes nós pensamos que a vontade de Deus é fácil, simples, e nos enganamos.
Ela é boa, perfeita e agradável, mas não do jeito que tu pensa que ela deveria ser, é do jeito que tem que ser. E a humilhação é você entender e se colocar diante de Deus dizendo: eu não sei de tudo. Existem coisas que eu não sei. Meus irmãos, eu sou pessoa que eu sou estudado. Então eu poderia afirmar para vocês que tem coisas que eu quero saber demais, mas tem coisas que eu leio na Bíblia e eu não consigo entender. E eu digo para o Senhor assim: Senhor, meu Deus, aquilo que eu não consigo entender pela fé, eu acredito. Pela fé eu acredito e todas as minhas dúvidas acabam pela fé que eu tenho, que se tu falou, Senhor meu Deus, ainda que eu não entenda, ainda que a minha mente limitada não consiga compreender, todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Então sabe o que eu faço com toda a humildade? Eu pego todo o conhecimento que eu tenho e jogo e rolo tudo num monte de porcaria e digo: Senhor, eu prefiro ficar com a tua verdade, porque para mim ela é broquel, ela é proteção. Foi isso que Paulo fez. Ele disse: seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus era o seguinte. Então tá, a vontade de Deus, aí tu pensa assim: que barbada, a vontade de Deus é coisa boa, é só mumuzinho. Não, a vontade de Deus, eu guardo e dá 40 chibatadas. Tof, pai! Aí! Oh, que loucura! Ele tomando 40 chibatadas, irmão, fazendo o quê? Fazendo o quê? Avon? E aí a Bíblia fala que chega de noite, era meia-noite, Paulo e Silas estavam na cadeia. Alguns poderiam estar reclamando: Deus, eu vim aqui fazer a tua vontade, tomei um laço, apanhei mais. Tem que cuidar o que o cara fala, né? Então, vamos devagar. Apanhei demais. Que agora não pode bater no cavalo, os cavalos mais que cavalos, né? Outro que é jumenta de Balaão, né? Aí dá. E aqui apanhei mais que a jumenta de Balaão até falar. Apanhei. E tô aqui, Senhor. Que desgraça é essa? Que vontade é essa que me judia? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O fim é o que tu quer, mas não é do teu jeito, é do meu. Eu vou te trazer aquilo que tu quer, que tu veio buscar aqui, mas é do meu jeito. Ele não sabia, mas a maior igreja iria nascer dos açoites que ele levou. Oh, aleluia! A maior igreja iria nascer estava nascendo naquele dia. A maior igreja daquele lugar estava nascendo naquele dia, depois dos açoites, porque ele começa a chorar e adorar a Deus. A Bíblia fala que ele orava e adorava, cantando, e à meia-noite, oh glória a Deus. Se o meu povo se humilha, busca a minha face, se converte dos seus maus caminhos, então, diga assim: quando o céu responde. Diga: quando o céu responde a alguém posicionado. A Bíblia fala que quando eles começam a adorar, a glória de Deus desce sobre aquele lugar. Eu estou vendo essa semana a glória de Deus descendo na tua vida, na tua família, nos teus filhos, na tua casa. Presença de Deus trazendo milagre, trazendo bênção, trazendo abundância, trazendo provisão, trazendo... Oh, glória a Deus! Aleluia! Toda prosperidade fluindo em tua direção, fluindo na minha direção, toda alegria fluindo na minha direção, na tua direção,
tudo que é bom fluindo na tua direção, pessoas boas, pessoas que te ajudarão, estão fluindo na tua direção agora, como rios fluindo na minha direção, na sua direção. Você pode abrir a tua boca e declarar isso com os teus lábios, profetizando. Diga: tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro flui na minha direção essa semana. Prosperidade flui na minha direção. Deus, a presença de Deus flui na minha direção. Em todos os caminhos, tudo que é santo, tudo que vem de Deus flui na minha direção. Aleluia! Enquanto ele orava e adorava, a Bíblia Sagrada fala que Deus desceu naquele lugar e todas as portas foram abertas. Olha bem para mim, quando um verdadeiro adorador se posiciona, não existe porta fechada, porque tu tem a chave. Tu tem a chave. Tu é ouvido. Quando tu é ouvido, meu irmão, todos os grilhões são quebrados, porque a Bíblia diz que foi o que aconteceu, todos os grilhões foram quebrados. Pastor, o que falta para essa igreja aqui? O que Deus está falando conosco? Nós precisamos restaurar o altar. Restaurar o altar é entender que as pedras têm que estar no seu lugar. Elas têm que estar no lugar certo. Só isso, pastor? Não. A lenha tem que ser colocada no lugar certo. Só isso, pastor? Não. É preciso ter sacrifício. E o sacrifício, e o sacrifício, e o sacrifício, e o sacrifício, e o sacrifício. Onde é que está o sacrifício? Que seja feita a vontade de quem? Oh, glória a Deus. O sacrifício sou eu. Só isso? Tem algum desejo do teu coração? O povo não precisava de fogo, eles precisavam do quê? Quando Elias faz o altar, o povo precisava do quê, irmãos? Chuva. Quem precisa de chuva precisa do quê? Precisa do quê? O que eles mais precisavam? Quando tu entender que você tem que abrir mão daquilo que tu mais precisa e confiar tão cegamente no Senhor que tu entrega tudo nas mãos deles e diz: eu confio em ti. Esse coração é um coração, irmão, complicado. Porque eles precisavam de água. O bem mais caro daquela época era o quê? Era o quê? Água. Elias restaurou o altar, põe a lenha, põe o cordeiro e ele diz: mas está muito fácil. Vamos tornar mais difícil. Ele diz: traga água. Traga o quê? Água. Bem mais caro. Eles botam ali, o que eles precisam de água. Ele coloca água. Aí alguém vai me dizer: mas o fogo com água não dá muito certo, pastor, meu irmão. O Deus que tu serve não é qualquer Deus, ele é o Deus do impossível. Ele não funciona da forma que tu imagina que ele deva funcionar. Ele funciona de um jeito que tu não pode entender, porque tem a ver com honra, temor e amor incondicional. Ele não funciona, ele não está ligado ou atrelado como você às leis físicas, às leis humanas. Não! Ele é o Deus do impossível. E quanto mais impossível para ele, mais ele é Deus. Mais ele gosta. E quanto mais crente atrevido diante dele, mais ele ama. E se tinha alguém atrevido, deveria ser eu. Quero conhecer ele, porque eu quero ficar do lado daquele cara. Ele era atentado, mas eu gosto dele. Ele era aquele crente complicado, aquele crente sisudo, bravo, chato. Mas ele era aquele crente que amava a Deus acima de todas as coisas e ele não tinha medo de nada, apenas de Jezabel.
Sempre tem uma atentada para desatentar um atentado, né? Ele manda colocar água. Ele diz, ei, tá muito fácil. Qual era o bem mais precioso daquela época? O que eles precisavam? Tinha 5.000 pessoas para Jesus alimentar 5.000 homens. Quer dizer que tinha umas 15.000. Aí uma criancinha tem o quê? O que ela tem? A criança tem 5 pães. Na mão dela, daria para ela e para a família. Sim ou não? Sim ou não? O que a criança faz? Ela entrega ao Senhor e confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele fará. Chegou o momento dessa igreja consertar o altar. E essa parte não é uma parte que eu possa fazer pela igreja. Porque eu posso educar, eu posso ensinar, mas a parte de mandar colocar água não é comigo, meu irmão. A parte de ajeitar o altar não é comigo, porque o altar não é o altar do pastor Kleber, é o altar da igreja. E a igreja não consiste no Kleber, a igreja consiste em pessoas que se sentem pertencentes e que querem ver esse lugar tendo respostas dos céus. E ele está tendo, tá? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele diz, tá muito fácil, coloca mais água. Eu fico imaginando Acabe e os caras trazendo os últimos águas que ele tem lá. E eu fico imaginando que Elias perguntando pro cara, quantos você gosta de água? Tem 3. Ele fala, então é os 3. E Acabe já está endemoniado, né? Não, já está não, ele era endemoniado. Mas agora fazer o quê, né? É aquele ditado, tá lascado, abraça o inimigo, né? Aí ele olha e diz, quem vai fazer? Já foi 2, agora é o último. Larga a água aí, rapaz. A Bíblia Sagrada fala que encheu tudo na volta. É legal o nome, mas eu não vou falar rego. Falei. Encheu de água o rego. O rego era aquele buraco que tinha na volta do altar. Estava tudo cheio de água, lenha molhada. Propício para fogo ou não? Não. Diga para o irmão que está do seu lado, humanamente impossível. Diga, a lenha está encharcada. Sacrifício está encharcado. Diga, o altar está encharcado. Diga, dá glória a Deus aí, irmão. Diga, porque o Deus que tu serve. Diga, ele não é o Deus do possível. Diga, ele é o Deus do impossível. Tem momentos na nossa vida que nós temos que tornar a nossa vida e as circunstâncias que nos rodeiam impossíveis. E a gente torna elas impossíveis quando aquilo que nós temos, o restinho que nós temos, que nós controlamos ainda, que nós estamos apegados àquele controlezinho, que a gente diz, agora vai dar, eu tenho 10% dos 100% que eu preciso, eu estou no controle, e você diz, esses 10% não me adianta. Então agora eu vou perder o controle. Vou entregar nas mãos do Senhor. 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor. Tudo que eu tenho, nas mãos. Tudo que eu sou, oh aleluia. Oh aleluia. Tem alguém escutando essa mensagem hoje? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, você está disposta? Diga, você está posicionada para entregar tudo nas mãos do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Muita gente quer fogo, meu irmão, na igreja. As pessoas querem fogo, mas elas não querem estar restauradas. Elas querem glória, mas elas não querem estar restauradas. Elas querem milagre, sem entregar tudo nas mãos do Senhor.
Quando a igreja alinha o altar, os céus respondem. Quando Elias alinha o altar, a Bíblia Sagrada fala que ele ora. Ô glória, confirmou. E quando ele ora, o que acontece? Está preparado, meu irmão, para orar e Deus ouvir a tua oração? Diga, mas não vai ser de qualquer forma, não. Diga, é o Deus do impossível. Oh, aleluia! Aleluia! E olha só, preste bem atenção, porque tudo que Deus precisa é de uma igreja restaurada, sabe por quê? Porque quando o altar é restaurado, as pessoas começam a declarar, sem tu precisar pedir nada, as pessoas começam a declarar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aquela nação toda foi restaurada em um dia, quando um altar foi restaurado e alinhado, e Deus resolveu responder. Deus irá responder às orações que foram feitas nessa noite, nesse lugar, para que tu possa reconhecer, para que a tua família possa reconhecer, para que as pessoas que estão perto de você possam reconhecer que só o Senhor é Deus. Que o Deus que tu serve não é Deus do possível. O possível está nas tuas mãos. O Deus que tu serve é o Deus do impossível. E o impossível vai acontecer. Oh, aleluia! Elias ora, o que acontece? O fogo desce. O povo se prostra. Meu Deus. Deus, eu preciso dessa igreja. Tem alguém comigo aí, meu irmão, entendendo? Meu irmão, esse povo precisa se prostrar diante da presença esmagadora do altar do Senhor. Oh, aleluia, a Bíblia Sagrada fala que o povo se prostra. E quando o povo se prostra, a nação toda muda, porque a atmosfera é transformada. Diga para o irmão que está do seu lado, é tempo de mudança. Diga, Deus vai mudar a atmosfera na tua vida. Diga, Deus preparou esse culto para que essa igreja se levante. Oh, aleluia, 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 aleluia. Os céus estão abertos sobre este lugar. Pessoas entenderam essa mensagem. Este povo entendeu essa mensagem. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Hoje é uma noite especial, é noite de mudança, é noite de transformação, é noite de agir de Deus, é Deus começando a transformar lá na tua casa. Você pode declarar isso no nome de Jesus. Você pode se levantar agora do seu lugar. Em alguns minutos você pode me ajudar orando, se humilhando, buscando a face do Senhor e dizendo para Deus, se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa nesse culto, mas eu quero alinhar o altar do meu coração. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, que seja feita a tua vontade. Você pode se colocar em seus pés. Você pode restaurar a sua vida agora, pessoalmente, porque uma igreja não é feita de uma pessoa, mas ela é um conjunto de pessoas, e esse altar aqui está bombando vida. Existe vida fluindo desse altar para o teu coração. Existe vida entrando em contato com você agora. A pergunta é que não quer calar, é o que você vai fazer com a vida que está fluindo desse altar na tua direção. Será que esse organismo vai começar a funcionar aí? Será que os teus ouvidos, que são o receptor dessa vida, vão ouvir? Porque Jesus disse a vocês, é dado conhecer os mistérios. Oh, aleluia.
Mas há outro por parábola, para que vendo não veja, ouvindo não entendo. Quem está ouvindo e entendendo, diga: eu estou aqui. Então o mistério é para você. Então essa palavra é para você. Deus está restaurando o altar do teu coração. Você pertence não a um pastor, não, você pertence à igreja. E a igreja é a igreja do Senhor. A igreja ela é multiforme. A igreja ela é viva. E nessa noite eu preciso que você ore. Que você se humilhe. Se humilhar é dizer: eu preciso do Senhor na minha vida. Só isso, pastor, não orar. Você está orando, abre os teus lábios aí, ora, meu irmão. Às vezes, meu irmão, a gente se acostuma tanto com a presença. As pessoas querem mistério, querem fogo, mas não oram mais. Meu irmão, às vezes eu estou olhando assim, ó, sabe, o Espírito de Deus está aqui, as pessoas estão de olho aberto, parece sapo em dia de chuva, assim, ó. Meu irmão, abre a tua boca, comece a conversar, o culto não é para você, é para Deus. Fale com Deus, você e Deus agora. A Bíblia Sagrada fala que Deus está nesse lugar, a unção de Deus está nesse lugar para curar, para abençoar. A pergunta é: você está preparado para tocar na presença, no altar do Senhor? Existe vida sendo bombada desse altar para a sua vida, pelo amor de Deus. Abre a tua boca como Elias diante do Senhor, como alguém que confia, diga: Senhor, manda fogo! Queima, Senhor, o altar da minha vida, queima o altar do meu coração, manda fogo no céu que consuma o altar da minha vida, para que eu possa te dar glória mais uma vez, para que eu possa te exaltar mais uma vez. Eu já coloquei as pedras no lugar, eu já coloquei a terra no lugar, Senhor. Agora o sacrifício sou eu, sim, sou eu, mas eu estou entregando tudo no meu altar. Eu estou deixando tudo, eu estou entregando o controle no altar, dizendo: Deus, eu não quero mais ter o controle, eu entrego tudo nas tuas mãos.
Aleluia. Deus está aqui. Deus está restaurando. O Deus que impossível está aqui. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Todos prestando muita atenção.